Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula. Tá, a nossa aula vai tratar de uma aplicação prática da nossa metodologia passo a passo que nós desenvolvemos, né, e que eu apresentei nas aulas anteriores, tá? Nós vamos usar a teoria da elasticidade clássica para resolver o problema de um pino, ou seja, de um elemento de fixação. Elementos de fixação incluem parafusos, juntas soldadas, rebites, e a principal preocupação nesse tipo de elemento mecânico, de componente de máquina, é que ele resista a cargas estáticas. Não quer dizer que ele não esteja submetido a cargas dinâmicas. Quando a máquina estiver em operação, vai ter cargas dinâmicas, mas primeiro tem que ser projetado para resistir a cargas estáticas. E aí, a nossa teoria e a nossa metodologia vai vir com tudo para poder resolver esse problema e escolher que tipo de material, que tipo de liga metálica é mais adequado para o nosso projeto. Então vem comigo, tá? Vem comigo que a aula de hoje tem a ver com uma aplicação prática. Então tá. Já deixa o teu like, inscreve-se no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, né, e comenta, porque todo o feedback é muito importante para melhorar a nossa qualidade audiovisual e também para gerar mais conteúdo para vocês. Então é muito importante o comentário, é muito importante participar e interagir com os nossos vídeos, tá bom? Então assim, ó, vamos dar continuidade na nossa aula. E, bom, a nossa simbologia é a mesma de sempre, azul para desenvolvimento de cálculos, vermelho para dúvidas, amarelo para atenção e a prancheta é para tu pausar o vídeo e fazer as tuas próprias anotações. Na aula de hoje, a parte de desenvolvimento de cálculos vai ser muito forte. Então, toda vez que aparecer no canto inferior esquerdo do teu vídeo esse símbolozinho azul, tu pode sim pausar o vídeo, pegar a tua calculadora e fazer tuas contas. Tu pode pegar também um software, pode pegar uma página na internet, enfim, para tu resolver e fazer a parte de cálculo, tá bom? Então fica ligado nisso. Vem comigo que a aula é bem legal. Vamos trabalhar com a nossa bibliografia de sempre, Beer Johnston, Norton e Popov e outros autores, tá bom? Já foi explicado em aulas anteriores, mas a metodologia é um apanhado de todos os autores na área, tá? E a gente vai pegar e aplicar isso agora para resolver como se fosse na prática, como se fosse um engenheiro de verdade. Tu vai fazer tudo isso no teu memorial de cálculo e aí tu vai poder assinar esta etapa de projeto. Lembrando que depois tem a parte dinâmica, depois tem manutenção, depois tem melhoria, tá bom? Então, vamos para a aplicação prática de um pino engastado. Na verdade, a gente vai projetar o pino, tá? Então, como é que é o problema? Componentes mecânicos incluem parafusos, pinos e rebites, são de grande importância, projetados para resistir cargas estáticas. Então, seja um pino que é representado por um cilindro circular reto. Eis um ponto. A gente modela matematicamente como sendo um cilindro circular reto. E esta modelagem matemática desse componente mecânico, que é simples, a gente consegue determinar o campo de deslocamentos. Muitas vezes o campo de deslocamentos é um problema à parte para ser representado e modelado matematicamente, tá? Mas no caso a gente está usando componentes mecânicos simples, como o pino, que fica um pouquinho mais fácil. Então o nosso modelo matemático é um cilindro circular reto, tá? Mas que tipo de material? É submetido a cargas axiais, tá? Então vamos trabalhar com isso. O campo de deslocamentos é dado por este vetor, em que nós vamos ter U, V e W, respectivamente como sendo funções das alturas. Então o U vai ser um Z cosseno X,
O V vai ser um Z seno Y. E o W vai ser o próprio Z. Veja bem a ordem de grandeza, está em milímetros. Então a gente vai poder usar a nossa teoria, nós vamos poder usar pequenos deslocamentos. A hipótese de pequenos deslocamentos provavelmente vai ser válida. Então vem comigo. Z corresponde à altura do cilindro e X e Y as dimensões nas outras direções, tudo em metro. Está parametrizado em metros, mas o campo de deslocamentos está em 10 na menos 3 metros, ou seja, está em milímetros. A altura total do nosso pino, é um pino pequenininho, tem 40 milímetros por 5 milímetros de diâmetro, um pino pequeno, tá? Submetido a cargas, né? E nós vamos projetar ele para uma análise estática. X, Y é igual a R, que é 2,5 milímetros, tá? Então, com estas informações, nós vamos receber agora o quê? Os tipos de materiais de ligas metálicas que o fornecedor nos tem e a gente vai ter que bater o martelo. Então, a próxima informação são 3 tipos de materiais. Um aço inoxidável SAI 4130, é um aço caro e não é um aço baratinho. A liga de alumínio 2024, que é bem cara. E a liga de cobre manganês, que também não é tão baratinha assim, mas é mais barata em relação às 3. Aí tem as propriedades do material aqui. Limite de escoamento, módulo de elasticidade, cisalhamento, densidade, Poisson e o custo em dólares por quilo. Esse custo em dólares pode ser por quilo e por tonelada, tu pode procurar, tá? Geralmente o limite de escoamento é dado e a densidade, a massa específica também é dado. O módulo de elasticidade, cisalhamento e o Poisson é difícil o fornecedor te dar. E aí tá a grande sacada. Se tu é um contratante de um fornecedor de materiais, tu vai exigir dele que ele te dê essas informações no datasheet. Se ele não dá, magrão, perdeu credibilidade e nem contrata esses fornecedores, entendeu? Ele tem que dar as informações necessárias para tua análise. Se o fornecedor não te dá, tu descarta ele, tá bom? Então vamos lá. Além de ter os materiais e as informações do material bem bonitinho, nós temos que saber o quê? O ponto crítico. E o ponto crítico é dado aonde? É dado pelo histórico de falhas. É o histórico de falhas que o cliente relatou, está falhando o pino aonde? A 10 milímetros, 0,10 milímetros da base. Ponto. Então nós temos ali um ponto de parte crítica, que é 2,5, 2,5 e 0,10 milímetros. Nós vamos fazer toda a análise do estado triaxial de tensões neste ponto e aí fazer lá o von Mises para ter um estado uniaxial, né, equivalente e calcular o coeficiente de segurança. Tá? Essa informação de falha também pode ser obtida através de ensaio experimental e também de simulação numérica. Então, vamos lá. O que o problema pede, então? Ele pede o quê? Tensões principais normais e tensões principais de cisalhamento. Então a primeira coisa que ele está pedindo é o sigma 1, 2 e 3 e o tal 1, 2, tal 1, 3 e tal 2, 3 de cada material e depois o coeficiente de segurança para cada um deles. Só que além disso, qual deles tu escolhe para fins de projeto? E aí sobre a ótica da mecânica dos sólidos. Então não leva muito a questão financeira. E depois, qual seria a escolha considerando a viabilidade econômica? Quando entra na viabilidade econômica, tu tem informações de fazer um cálculo estimativo. Por exemplo, o teu fornecedor é de 10 pinos, eles te vendem um saquinho de 10 pinos. Então tu calcula o volume que seria de cada pino, tem a questão da densidade para tu descobrir em quilos quanto vale cada saquinho. E aí cada saquinho te dá o quilo, né? E aí tu vai saber quantos em dólares tu tá gastando. E aí tu pode fazer uma correlação do coeficiente de segurança com essa correlação da viabilidade econômica. Então, essa parte de viabilidade econômica é uma questão de, literalmente, de engenharia, de tu pegar os dados que tu tem e fazer alguma correlação. Vamos chegar lá. Então, vem comigo, vamos começar o nosso memorial de cálculo para a tomada de decisão de projeto. Vamos lá? Então, é o seguinte, vamos usar a metodologia passo a passo, em que tu vai ter que escrever num arquivo de texto, num documento, né, tudo
Tudo é um memorial de cálculo. Tu tem que convencer o teu cliente. Como é que vai convencer? Tu tem que ter toda a documentação bonitinha, linda e maravilhosa, inclusive com anexos e apêndices dos teus fornecedores e dos dados que tu mesmo construiu. Tudo tem que estar relatado, tá bom? Até para te resguardar como engenheiro, tá? Então, nós vamos usar os 6 passos de praxe, né? E aí, vamos utilizar a teoria da elasticidade infinitesimal isotrópica linear elástica, tá bom? Já dá para garantir que é infinitesimal até por causa do campo de deslocamentos que é bem pequenininho, tá? É um pino pequeno. Então, né, nós vamos partir do campo de deslocamentos, como a gente já sabe. A gente vai utilizar um operador Nabla para ter o tensor de deformações. Depois disso, a gente vai pegar considerações e hipóteses de cada um dos materiais para a gente usar as relações constitutivas de um material isotrópico e termos o campo de tensões, o tensor de tensões. E a partir do tensor de tensões, a gente vai usar alto valor, alto vetor para ter tensões principais. E aí sim, vamos cair de cara no critério de falha de von Mises e vamos obter o coeficiente de segurança, tá? Isso a gente já está mais ligado, já estamos mais tranquilo quanto a isso, tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Passo 1. Considerações e hipóteses. A mesma de sempre. Material isotrópico, uniforme e homogêneo, regime elástico, sistema linear, pequenos deslocamentos, deformações e rotações, princípio de superposição de efeitos. Simetria do tensor, tensão e deformação. Então, de novo, isotrópico, uniforme, homogêneo, regime elástico, sistema linear, pequenos deslocamentos, deformações e rotações, princípio de superposição de efeitos, simetria dos tensores. São praticamente 8 aspectos a serem elencados aqui, tá? Anotou? Beleza, vamos para o próximo passo. Aí tu já ganhou um pontinho aqui, tá? Vamos lá. Próximo passo, campo de deslocamentos. Basicamente é o mesmo campo de deslocamentos que foi dado no problema. Então tu tem ali o D de deslocamentos, né, em milímetros e as funções que são contínuas e diferenciáveis, tá? Então é uma equação do cilindro circular reto, beleza? Então mais um pontinho aí a ser considerado. Eu falo isso por causa da prova, né? Se algum aluno meu estiver assistindo, é mais ou menos assim que eu vou avaliar os pontos da prova. Já estamos no segundo ponto da questão. Vamos lá. Próximo passo, tensor de deformações. E aqui vem o trabalho do próprio aluno, né? E tu como engenheiro, né? Que é pegar o operador Nabla e calcular as derivadas para tu ter o quê? O tensor de deformações infinitesimal. Tá? Então tu vai ter que fazer as derivadas desses caras aqui. Então tu vai vir com a parte de cálculo. E aí eu sugiro que tu pegue tua calculadora, ou teu software, ou um site da internet, como por exemplo Wolfram Alpha, para tu poder resolver essas derivadas. E aí tu vai resolver o campo de deslocamentos, vai indo e vai chegar nesta situação aqui. Pessoal, lembre-se que deformação não tem unidade. Então por isso que não tem metros, nem milímetros. É simplesmente vezes 10 na menos 3. Porque deformação é adimensional. Se eu voltar aqui e se tu olhar a derivada, tu vai descobrir que U é escrito em função, né? É como unidade metro. E X também é unidade metro. Então fica metro por metro. Então não tem unidade, tá bom? Vamos voltar para cá. Não tem unidade. Tem gente que bota percentual. Percentual também não é unidade, tá, pessoal? Não tem unidade. Veja bem aqui, ó, tem uma sopinha de letrinhas. E agora tem algumas coisas interessantes, tá? Tu tem aqui, ó, 0,5 cosseno de x. Tu vai ver que vai acontecer umas mágicas aí, tá? Tu vai ver que tem aqui, ó, 0,5 seno de y. Tu vai ver que vai ter outra mágica aqui que vai corroborar a hipótese de pequenos deslocamentos. Lembre-se, pequenos deslocamentos, a implicação matemática é que o seno do θ é o próprio θ e o cosseno do θ vale 1. Segura essa informação que tu vai acabar usando, né? Então, esse é um problema real e que se enquadra muito bem na nossa teoria, mas muito bem mesmo. Perceba que aqui está o nosso tensor, né, de deformações, mas eu ainda não calculei as distorções. Então, vamos usar a deformação angular, distorção,
substituindo por gama, só que o gama é 2 vezes a deformação linear. Então vamos pegar ali e fazer o nosso gama, tá? O que vai acontecer? Tem que tomar muito cuidado. Nós vamos seguir aqui e vamos simplificar. E agora sim, ó, tu vê que o tensor de deformações agora não é mais 0,5, né? Ele é o próprio cosseno de x, ele é o próprio seno de y. Outra coisa, observe que tu tem a diagonal principal e a simetria do nosso tensor. E agora sim, com este carinha aqui que já tem as distorções bem bonitinho, tu vai aplicar no ponto crítico. O ponto crítico é em milímetros. Então te liga que aqui dentro vai entrar o x como sendo 2,5 milímetros. 2,5 vezes 10 na menos 3. Aí tu vai resolver ele aqui e tu vai ter justamente esse tensor de deformação. Observe o seguinte, o 2,5 milímetros vai entrar aqui dentro e vai multiplicar o z. E o z é 0,10 milímetros. Por isso que ficou 10 na menos 6. Porque tu tem o 2,5 que tu vai aplicar no seno. Lembra que é pequenos deslocamentos? Que o seno de θ é o próprio θ? Que o seno de x é o próprio x? Por isso que, no final das contas, se tu fizer a tua continha, tu vai descobrir que o seno de 2,5 milímetros vai dar 2,5 milímetros, aproximadamente. E aí tu vai multiplicar por 0,10 milímetros e vai dar essa conta. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Olha o cosseno. O cosseno vai dar próximo de 1, então substitui por 1. Então, este aqui é o teu resultado do passo 3. Perceba que lá no final tem um 10 na menos 3, porque o campo de deslocamento todo ele é dado em milímetros. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando tu for calcular as tensões, tu vai pegar esse 10 na menos 3 e vai entrar aqui dentro. Vai ficar 10 na menos 9, 10 na menos 7 e 10 na menos 6. E mais do que isso, perceba que a maior magnitude ocorre ao longo do eixo Z. O que faz todo sentido, porque o pino ele é todo parametrizado em relação à sua altura. Tá? Então, quanto mais próximo do engaste, maior que vão ser as tensões. É mais ou menos isso. Tu sabe disso. Tu meio que já ouviu falar disso. Mas aqui tu tá vendo matematicamente que é isso, tá? Então, terminou aqui, eu imagino que agora a gente pode dar um certo, tá? Não erra essas contas, não erra a derivada e não erra as contas, pelo amor de Deus, tá? Então vamos pro próximo passo, relações constitutivas, e agora vai ter um trabalho à parte. Por quê? Tu vai ter que pegar a tabelinha lá dos 3 materiais e substituir aqui, para tu ter o G e o lambda. Tu tem que ter o G, que é o módulo de cisalhamento, para calcular as tensões de cisalhamento. E tu vai precisar da constante de Lamé para tu resolver as tensões normais, tá bom? Só que para tu ter o Lamé, tu tem que ter o módulo de elasticidade e o Poisson. Então tu vai ter que olhar lá na tua tabela. Ah, foi dado o Poisson. Foi dado o Poisson? Então tá, então tu já joga aqui. Tem gente que calculava o Poisson, não precisa, se foi dado o coeficiente Poisson, tu usa o da tabela. Se foi dado o módulo de elasticidade, tu usa o da tabela. Por quê? Porque o da tabela veio por onde? Por procedimentos experimentais. E espera-se que tu confia naquele fornecedor que tu já aprovou com antecedência. Por isso que um fornecedor que dá um datasheet com poucas informações, ele não é escolhido. Tu tem que receber um fornecedor que te dá tudo, lindo e maravilhoso. Se ele não dá, cai fora, descarta. Mesmo que o concorrente seja mais caro, ele te dá um diagnóstico e um relatório melhor. E tu tem que ter um relatório melhor para tu agregar valor no teu projeto, tá bom? Então vamos lá. Tu vai precisar do G, vai precisar do lambda. Vamos lá? Então tu vai calcular para o aço, para o alumínio e para o cobre. Lambda Q, tá, desculpa, brincadeira, zoeira, tá? Vamos lá, pro aço, tu vai ter um número vezes 10 na 11. E aí tu pode sim aproximar ele como sendo 1,21 vezes 10 na 11. O que? Pascal. Tudo isso aqui tá em Pascal. Aqui o gigapascal ficou 10 na 9 Pascal. Então a gente vai fazer isso pro aço, pro alumínio e pro cobre. Magrão, vou voltar aqui.
pega essas equações, pega os dados da tua tabelinha, tá? Pausa o vídeo, pega a tua calculadora e com muita calma calcula cada um deles, tá bom? Confere se tá certinho. Não me erra aqui e não erra a ordem de grandeza. Pelo amor de Deus, tu não me erra a ordem de grandeza. Combinado? Vamos lá, com bastante calma. Quero que tu chegue exatamente nestes valores, tá bom? Aqui tu consegue fazer as aproximações, certo? Então vamos dar continuidade. Não erra as contas. Agora a gente usa a nossa teoria, tá? Que é justamente o tensor de tensões utilizando a lei de Hooke. E aí a gente vai calcular isso aqui. Então com muita calma, depois tu calculou o lambda e pegou o G, tu vai substituir aqui utilizando o teu tensor de deformações que tu calculou no passo 3. E com muita calma, substitui na calculadora e com muita calma faz as tuas contas. É muita calma mesmo. Pega essa equação e vai com muito carinho para fazer as contas. Lembrando que aqui é distorção, aqui é o somatório da diagonal principal, aqui é G e aqui é lambda, para cada material de escolha de projeto. Então é muito importante essa equação. Vai com calma, calcula com calma. E aí nós vamos ter isto. Para o aço, o sigma xx vai ser 121 megapascal. O em Y, 121 e em Z, 271 megapascal. Em tal XY vai ser 0. E vai ser 0 mesmo, porque o teu tensor de deformações em XY deu 0. E aí tu vai ter em XZ e em YZ. E aqui vem um pouco de engenharia, né? Olhando a ordem de grandeza e a contribuição de cada uma dessas tensões, presta atenção. 121, 121, 271, 0. 75, ok. 75 tá ok. Agora, 0,18, tu pode aproximar de 0, tá bom? Então, calma lá que o nosso tensor de tensões vai ser um pouquinho diferente desse resultado, porque tu tá usando o quê? Engenharia. Tu não precisa utilizar o preciosismo do 0,18, porque não vai te contribuir muito lá na resposta final, não, tá? Tu pode usar, mas não vai fazer muita diferença, porque a ordem de grandeza é bem maior, né? Tipo, é 10 na 3 maior. Então, pro aço deu isso. Pegou a tua calculadora, calculou, deu isso pro aço, tá, magrão? Agora tu tem que fazer pro alumínio, que deu 41, 41, 97,5, 28 e 007 é 0, né? Por engenharia. Pessoal, perceba o seguinte, já de cara o alumínio está com tensões menores. Aí tem coisa. Não é à toa que o alumínio 2024 é muito caro. Vamos lá. E aí tu vai calcular também para o cobre. Então dá-lhe calculadora, vai ficar com calo nesses dedos aí da calculadora. Mas tu calcula, olha o cobre, 193, 321, 64 e 0,16 que a gente pode aproximar por 0. Tá bom? É quase que uma diagonal pura. É quase. Na verdade, a contribuição de XZ tem valor, tá? Então vamos lá. Depois que tu calculou tudo, e aí tu pode fazer a tua engenharia, e aí tu vai chegar nesses 3 tensores de tensão. Que o passo 4 ele te termina assim, ele termina bem assim. E aí tu vai ter o primeiro tensor para o aço, o segundo para o alumínio e o terceiro para o cobre com os valores ali. Percebeu que tem 0 e 0 e 0 e 0? Eu aproximei esses dois como sendo 0 e esses dois aqui já eram 0. Então observem bem estes estados triaxiais de tensão. Isso que a gente obteve no passo 4, através da lei de Hooke e através das relações constitutivas e através do tensor de deformações. Então tá, temos isso aqui, tá pronto, beleza? Sabe o que acontece? Tu ganha um certo, tá bom? Então agora nós vamos pro próximo passo, tá bom? Vamos lá, onde é que tá esse negócio? O próximo passo
é justamente o passo 5, que são as tensões principais. Então a gente tem que resolver os autovalores e os autovetores. Tem que botar esse determinante, tem que botar esse bichinho aqui, e aí, né, a gente tem que resolver a equação característica. E agora sim, se a calculadora e os dedos já estavam doendo, agora vai doer mais ainda. Por quê? É muito importante essa equação característica. Tu vai ter uma para cada tipo de material, porque a equação característica é característica do sistema. E o sistema muda conforme o material, é óbvio. Então vamos lá. O que acontece? Tu tem que calcular o C2, C1 e C0. Então anota isso aqui, pega lá o teu tensor de tensão e calcula para cada material. Vai te dar um trabalhão muito grande. Então tu vai ter que calcular. Pausa o vídeo, anota essas equações e prepara a calculadora. E não erra a calculadora, tá bom? Depois a gente vai ter que resolver, né, para ter as tensões principais normais e as tensões de cisalhamento normais. Ou seja, pegou aquele C0, C1 e C2, pegou a equação característica, pega a calculadora, pega para cada material, pega cada tensor de tensão e calcula. E faz com muita calma. Para o aço, tu vai ter esta equação característica. Para o alumínio, tu vai ter esta. E para o cobre, tu vai ter esta. Muito cuidado, deixei bem claro aqui ó, que um dos termos vai ser negativo. E menos com menos, pessoal, matemática é matemática. Menos com menos dá mais. Então, o teu polinômio vai ficar assim. E acredite, meu amigo, isto aqui me dá raízes reais. Lembra que as raízes do polinômio vão ser justamente as tensões principais, alinhadas nos eixos principais? São as tensões normais principais? São os autovalores do nosso problema? É tudo isso? É tudo isso. E tem que ser real. Se for complexo conjugado, tu errou tuas contas, tá bom? E aí tu vai ter que refazer de novo. Então não erra as contas aqui. Muita calma, tá? Anota tudo. Pessoal, não é calcular no cantinho. Tudo que está nos slides, tudo que está na nossa aula escrita, tu tem que escrever no teu relatório. Para tu ganhar o certinho, tem que estar tudo escrito. Não é só a resposta final, é toda a dedução e o procedimento de cálculo. Todo ele como um memorial, para ser uma memória, para que a pessoa relembre e olhe várias vezes. Então tem que estar tudo bem escrito, tudo bem descrito. Todas essas páginas descritas no teu documento. Não é a resposta final, ok? Tá. Depois disso, tu vai resolver utilizando, por exemplo, Wolfram Alpha. No Wolfram Alpha, tu insere aquele polinômio, dá um Enter e ele já te dá as respostas exatas e aproximadas. Ironicamente, neste problema, para o aço e para o alumínio, ele tem resposta... Para o aço ele tem resposta exata e para o cobre ele tem resposta exata. Para o alumínio ele tem uma resposta aproximada, tá bom? E aí tu vai descobrir que a tensão principal normal sigma 1 é 302 para o aço, 121 e 90. E aí tu calcula as de cisalhamento, né? Fazendo as diferenças e dividindo por 2. Tu vai fazer o mesmo para o alumínio e o mesmo para o cobre. Então usa lá os teus recursos computacionais, resolve a tua equação de terceira ordem e calcula tanto as tensões principais normais, os sigmas, 1, 2 e 3, como os taus, tá bom? Então depois disso, aí tu ganha o certinho, tá bom? Não errem essas contas, pelo amor de Deus, muita calma mesmo, tá? Lembrando que os taus é em módulo, então vai dar sempre um valor positivo, tá? Terminou. Agora tu vai pegar estes carinhas, o sigma 1, 2 e 3, para cada material. Segura esse número, porque agora a gente vai pegar von Mises, o nosso critério de falha por von Mises, que é teoria da máxima energia de distorção para materiais dúcteis. O aço é dúctil, a liga de alumínio é dúctil e a liga de cobre também é dúctil. Os três são dúcteis. Tu vai lá e calcula então a tua tensão equivalente. Vamos lá. Isso é importante, anota essa equação. Tá vendo? Tem um monte de sigma aqui. Tu vai pegar os sigmas ali do passo anterior. Todos eles. Não me erra as contas. Vai lá e vai calcular o coeficiente de segurança usando o limite de escoamento.
Pá, de onde é que eu tiro o limite de escoamento, tchê? De onde é que eu vou tirar esse negócio? Mas que barbaridade. Vai lá e olha onde? Na tua tabela do fornecedor de materiais. A primeira coisa que ele tem que te dar é o limite de escoamento. Se o teu fornecedor é legal, ele também te dá o diagrama do ensaio de tração, que vai ser o diagrama de tensão e deformação. Ele tem que te dar isso aí também, tá? Entre outras coisas, como composição química e um monte de informação. É um catatauzão, assim, para cada material. É um datasheet. Então tu vai pegar do datasheet, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Calcular. Pega e calcula essa raiz quadrada, maluca, e calcula daí, tu vai ter os coeficientes, tu vai ter as tensões equivalentes pro aço, alumínio e cobre. Pega a calculadora e não me erra. Perceba que o aço é 198, que o cobre é 170, e que o alumínio é 74. Já dá pra meio que saber. O alumínio parece ser muito bom. Neste caso. Vamos ver. Então, tu calcula o coeficiente de segurança, tu vai descobrir que pro aço é 2,32, pro alumínio é 661 e pro cobre é 1,56. E aí vem uma parte interessante, tá? Para projeto mecânico, os três estão aprovados. É aquele mais próximo de um que seria o mais, assim, menos conservador. E seria mais na bucha, por assim dizer. Então, a gente acabaria escolhendo, por exemplo, a liga de cobre. Ela pode ser utilizada, tá? Ela atende a mecânica dos sólidos, é acima de 1, é 1,5, tá ok, né? É a mais abrangente. Eu poderia pegar as ligas de cobre para fazer esse meu pino, para essas condições. O aço 4130 é o meio termo, então ele também é uma boa escolha. E a liga de alumínio é a mais conservadora. É aquela máxima, tu tá pegando um canhão para detonar uma formiga. Ou seja, tu tá pegando um elefante para esmagar uma formiga. Tu não precisaria usar esta liga de alumínio, que é cara, para resolver este problema. De repente tu poderia usar o aço, de repente já poderia usar o cobre, tá? Isso é sob a ótica da mecânica dos sólidos, tá? Como é que seria então, né? A gente ganhou acerto aqui, mas como é que seria em termos de viabilidade econômica? Em termos de viabilidade econômica, é aquilo que eu falei. Imagine que tu tem um saquinho de 100 pinos de mesmo volume. Tu tem a base dele, que é um diâmetro de 5 milímetros, e uma alturinha de 40 milímetros, é um pinozinho pequenininho. Calcula o volume. Tu tem a massa específica lá do datasheet. A do aço é 7.860. A do alumínio é 2.800. A do cobre eu não me lembro, mas tá lá. Bom, se massa específica é a massa sobre o volume e eu tenho volume, se eu pegar a massa específica e multiplicar pelo volume, eu tenho em quilogramas. Eu tenho a massa do meu pininho. Se eu tenho 100 pinos, eu pego essas massas e multiplico por 100. Aí vai me dar um número. Este número eu multiplico por quê? Pelo valor em quilograma. E aí eu vou chegar nessas relações com o aço de 0,38, o alumínio 0,54, tudo em dólares, e o cobre em 0,20. Então, pela viabilidade econômica, o cobre neste problema já seria suficiente. Pela mecânica dos sólidos, ele está satisfatório, ele não é o coeficiente de segurança, super seguro, mas é acima de 1, ele é 1,5, e ele é 20 centavos de dólar, né? Ele é mais barato que o aço. O aço é quase o dobro, o alumínio é muito caro, tá? Então se justifica o cobre. Isto que, sob a ótica da viabilidade econômica e sob a ótica da mecânica dos sólidos. E agora eu vou botar um veneninho para vocês. E sobre o processo de fabricação. Será que o cobre é uma boa? Aí é a próxima etapa. Por quê? Porque eu disse que esse pino vai ser engastado e soldado. Tá escrito lá no problema. Se tu voltar lá, tu vai ver que tá soldado. Será que é fácil soldar uma liga de cobre? Se tu for ver a soldabilidade dos cobres, é próxima do aço. Então tá ok. Pode ser soldado por oxacetileno, MIG, TIG e até brasagem. E o alumínio? A soldagem do alumínio é trivial? Não. Então, o alumínio ele é caro, ele é superdimensionado e ele talvez não seja tão fácil de soldar. Então, tu descartaria, com certeza,
o alumínio, ficaria entre o aço e o cobre, e aí vai de acordo com o quê? Com o perfil da empresa em que tu está trabalhando, tá bom? E aí tu vai escolher. Mas isso aqui resolve o nosso problema. Então qual é o material que a gente escolhe para esse problema? A liga de cobre, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agora tu ganha o certo e pode comemorar o acerto da tua questão. E é um pedacinho do teu projeto, porque tu resolveu para estática. Aí nós nos vemos na dinâmica, e mais tarde na manutenção, e depois na otimização e melhoria. Tem muito chão, mas acho que por enquanto tá ótimo. A gente tomou a decisão de projeto, vai ser a liga de cobre nesse aqui, né? E aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!